Acho que já estamos gravando, então. Diz- Estamos aí no sétimo encontro do ciclo de conversas do grupo de estudos em permacultura Mandioca Subversiva, hoje 17/7/2023. E teremos a fala do nosso grandioso Dirce Edilson Caselotto, lá do Sítio Pau d'Água, sobre permacultura e política, política e permacultura. Então, é isso. Vou passar aqui para o Dirção descer a letra, hein? Ô, Bora lá, Dirce, bora lá. então vamos nessa aqui. Eu vou estar com a minha tela ocupada e aí eu vou ficar só ouvindo vocês. Qualquer coisa que travar ou coisa assim, você me fala. Bora lá. Primeiramente, peço desculpa aí um pouco pela precariedade da apresentação, porque eu não estou em casa hoje. Então, eu dei uma estudada agora à tarde, consegui dar uma relida nos slides, mas de qualquer forma, estou num ambiente que não é o meu, aí é um pouco mais complicada a coisa. Por hoje é só, pessoal. Tchau, então, vamos embora. Legal. Bom, só um pouco do contexto, então. Esse ciclo de conversas, esse ciclo de apresentações, teve como objetivo lá atrás, o sétimo já, pelo que está fazendo nossa memória aí, lá atrás a ideia era discutir formas de ensinar a permacultura que não necessariamente passem pelo PDC, mas que podem também passar pelo PDC, mas maneiras de, primeiro, detectar problemas que nós víamos na formação de permacultores. Alguns de nós já tinham um pouco mais de experiência, outros tinham menos experiência, mas nós fomos incitando que as pessoas desenvolvessem um pouco desse olhar crítico para a formação que elas tiveram como permacultores e propuséssemos coisas que visassem a melhorar esse ensino de permacultura, ou a transformar, ou, enfim, simplesmente fazer diferente, fazer de uma outra forma. Então, esse é o âmbito das conversas que nós estamos tendo. E uma das coisas que eu venho trabalhando bastante já há algum tempo é essa noção de uma permacultura engajada, de uma permacultura ativista, de uma permacultura que não se confunda apenas como uma prática ambiental, mas que se insira como uma prática ambiental visando a transformação do mundo. Porque, pelo menos para mim, é só assim que eu consigo conceber a ideia de uma cultura permanente ou de uma cultura de permanência. Não faz sentido para mim pensar uma cultura de permanência que não tenha um âmbito, uma dimensão política. Então, o que eu trouxe aqui hoje para nós é um pouco dessas reflexões que eu tenho feito aí sobre essa questão da interface entre ética e política, especificamente no ensino de permacultura. Esse é o foco que eu vou trazer. Pode passar, Thales. Então é isso aí, essa aí é a nossa famosíssima flor da permacultura, lá do David Hogan. Esse é o modelo mais ampliado dela, porque tem lá os 3 princípios éticos no meio, todas as pétalas e ainda os princípios de design. Essa é a maneira como tradicionalmente nós tratamos a questão da ética dentro do ensino da permacultura, com essa setinha vermelha, dizendo que os 3 princípios éticos permeiam todas as atividades em torno da permacultura e, consequentemente, estão presentes ou deveriam estar presentes em todas as decisões de design que um permacultor toma. Estão presentes nos princípios de design que foram estabelecidos lá pelo David Hogan. Lembrando que existe uma versão disso do Bill Mollison. A versão do Bill Mollison é menos organizada, ela é menos clara do que a versão do David Hogan. Nós já discutimos isso longamente e chegamos à conclusão que não há diferença substancial entre elas. Há uma forma de organizar um pouco diferente, há um ou outro princípio que na enunciação são diferentes, mas que ali, quando você vai ver um a um ali, tentar bater um a um, o Hogan acaba sendo um pouco mais completo do que o Mollison. Vamos dizer assim, o Hogan é mais detalhista do que o Mollison, mas não há divergência entre os dois em relação aos princípios éticos do design, pela mesma maneira como nós já estudamos essa questão. Então, a gente percebe que ali, desde sempre na permacultura, há essa tentativa de fazer com que os princípios éticos permeiem toda a atividade. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Está lá nos pais fundadores, na ideia original da permacultura, já uma discussão da permacultura como ética.
a gente, muitas vezes, eu não conheço tantos PDCs por aí, mas recebo muitas pessoas que fizeram PDCs em vários lugares. E elas falam, ou pelo menos na percepção que elas tiveram, que essa dimensão ética muitas vezes não é necessariamente ressaltada durante os PDCs que acontecem, então. Mas, enfim, eu quero mostrar isso aí. Lá na origem da permacultura está essa ideia, subjacente essa ideia, de que os princípios éticos são o que norteiam, o que permeiam todas as atividades da permacultura, inclusive as noções de design. Está presente no design de qualquer forma. Pode passar. E aí eu começo a fazer uma discussão para tentar mostrar como essa predisposição ética da permacultura, ela já era, embora isso não seja às vezes ressaltado, uma perspectiva política. Porque eu começo, então, a tentar desmembrar um pouco o que significam esses nomes, esses conceitos, essas ideias de ética, de política, e eu faço um intermediário aí que é a moral, que é interessante para nós distinguirmos entre ética e moral, pelo menos na nossa visão cotidiana, ter algum grau de definição. Eu vou pegar essa definição, essa separação entre ética e moral, foi o Gudinas, que fez uma compilação de textos éticos e morais e chegou nessa fórmula. Então, a fórmula não é minha, essa diferenciação entre ética e moral é do Gudinas, estou pegando emprestado dele aqui. Como não é um texto acadêmico, eu não fiz nota de rodapé, nada dessas coisas aí, mas só para vocês saberem que isso não é meu. Isso já tem dono, foi ele lá que pegou, estou pegando um pouco dele e acrescentando a dimensão política. Então, vamos lá, o que ele fala? A ética está mais ou menos vinculada à questão dos valores. E esses valores são sempre hierarquicamente construídos, quer dizer, existem coisas que é mais ética e menos ética, tem coisas que são mais importantes e menos importantes, que estão em escalas valorativas diferentes. E elas vão girar em torno da noção do Aristóteles de bem viver. O Aristóteles perguntava o que o ser humano precisa para ter uma vida digna, o que os seres humanos precisam para ter uma vida digna. Então, ética é tratar para que todos os seres humanos tenham dignidade, tenha uma vida digna, ele vai também tratar como princípio da felicidade em Aristóteles. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que ética se refere a valores que orientam uma noção do bem viver. E a moral, o Gudinas vai fazer essa divisão pegando alguns autores clássicos romanos, falando que a moral, então, ela vai diferenciar da ética, porque a moral fala de ações concretas e socialmente validadas, ações que um determinado grupo considerem válidas para que você possa, então, atingir os valores da ética. Enquanto a ética permanece no nível mais abstrato dos valores, a moral ela já fala das ações concretas que as pessoas desenvolvem no cotidiano, tendo como base, como fundamento, essa perspectiva da ética. Essa diferença, basicamente, que ele faz. E aí eu vou dizer a mais, além do Godinas. Existe uma outra forma de pensar isso, que é a política. O que é a política? Ela é o modo de realizar coletivamente a ética e a moral em contextos sociais específicos. Quando eu falo de ética e moral dessa maneira como eles estão tratando, eu estou num nível muito abstrato. A política é o que vai trazer a ética e a moral para o cotidiano, vai trazer para as atitudes concretas, vai trazer para a vida e não para a vida individual. Essa é a diferença da política. Enquanto a moral ela pode descrever ações individuais, a política sempre trata de coletividades, de resolução de conflito, de ação coletiva para resolver problemas que têm como fundo valores éticos e orientam a ação cotidiana. Então, isso para nós é uma maneira de nós enxergarmos a política. A política é essa forma de nós coletivamente encontrarmos ações moralmente validadas que nos permitam realizar ou atender princípios éticos, valores éticos. Dá para ver, então, que há uma relação direta ligando ética à política. Política que não tem a ver, até pode ter a ver, porque isso não é um problema, mas ela não tem a ver com a disputa pelo poder. Ela tem a ver com a organização da polis, com a organização do coletivo, com a organização do espaço público. Esse ponto é chave para nós, essa organização do espaço público. Portanto, dá para organizar logo de cara e já afirmar que há sim, dentro desses parâmetros, há
uma preocupação política clara nas orientações dadas pelo Bill Mollison e pelo David Hogan. Pode passar. Aí nós voltamos, então, aos princípios éticos e as metodologias de design, os princípios de design que são derivados desses princípios éticos. Nós normalmente falamos aí do cuidar da terra, que tem a ver com a restauração do solo, tem a ver com a fertilidade, tem a ver com a produção de alimentos sadios, tem a ver com a manutenção dos potenciais do planeta, do potencial hídrico, do potencial mineral, enfim, tem a ver com um cuidado muito claramente colocado e expresso em termos de um cuidado com a paisagem, de um cuidado com o ambiente, de um cuidado para que a gente não provoque a entropia. O ideal aí de cuidar da Terra é aquilo que na sintropia eles vão dizer, que é produzir sistemas que sejam capazes de produzir mais energia do que consomem. E isso só é possível a partir de um solo fértil, de um solo vivo, de um solo bem equilibrado. Então, normalmente nós falamos nesses termos quando vamos fazer aí o PDC, ou isso em permacultura de alguma forma. Em segundo lugar, cuidar das pessoas. Há uma discussão, até na literatura, se seria necessário falar de cuidar das pessoas ou não, porque cuidar das pessoas já é consequência de cuidar da terra, não é possível cuidar das pessoas sem cuidar da terra, mas, enfim, se cristalizou esse segundo elemento, destacando do cuidado, da ética de cuidado da permacultura, as pessoas. Nós estamos falando de comunidades humanas, nós estamos falando daquela dignidade que Aristóteles falava, de dar ao ser humano a possibilidade de ter uma vida digna, uma vida que valha a pena ser vivida. E cuidar das pessoas em vários aspectos. O Hogan vai trazer muito isso, que vai do aspecto social, do aspecto cultural, do aspecto até espiritual, ele vai chegar nessa discussão que ele vai fazer. E aí, então, cada um desses princípios de design, sejam eles do Hogan ou os do Bill Mollison, vão refletir em como eu uso o desenho para garantir esses valores éticos. Pode passar aqui uma discussãozinha à parte, é do terceiro. O famoso terceiro princípio. Esse terceiro princípio já deu muita tinta, muita gente discute, muita gente conversa, ele vai sendo reformulado de tempos em tempos, e, na minha opinião, até hoje não se chegou a um consenso de uma formulação interessante do que seria o terceiro princípio. Eu acho que, por uma visão meio marketológica, de algum, sei lá, de algum momento se quer fazer umas coisinhas bonitinhas, né? Então, assim, cuidar da terra, cuidar das pessoas, cuidar do futuro. Parece propaganda do Banco Santander. Cuidar da terra, cuidar das pessoas, cuidar do futuro. Ou partilhar os excedentes. Fica sempre uma coisa meio vaga, sempre uma coisa meio... E aí, então, eu queria só fazer essa base para a gente tentar entender o coração do terceiro princípio. Qual era a intenção do Bill Mollison e do David Hogan quando construíram esse terceiro princípio, e que a gente dê o nome que quer, use o slogan que quer, use a palavrinha que quer, não é isso, não é essa a questão importante, mas que a gente entenda o papel que esse princípio exerce no conjunto com cuidar das pessoas e cuidar da terra, né? Porque ele está junto ali, não é uma coisa destacável, né? Então, o que é esse papel que ele ocupa? Lá no princípio, eles falavam diminuir a população, ou conter a população, ou controlar a população e partilhar os excedentes. Fudeu, porque diminuir a população ou partilhar, ou conter a população, colocou eles diretamente no coração do chamado malthusianismo, de um pastor doido inglês chamado Thomas Malthus, que ele achava que o problema da humanidade era o excesso de população, e que, portanto, era necessário diminuir. Era uma espécie de Thanos do século XIX, ele queria diminuir metade da população do mundo, mas ele tinha muito claro qual a metade da população que ele queria eliminar. Eram os pobres. Ele dizia que ajudar pobres era não apenas contraproducente, mas era ruim para os próprios pobres. Porque se os pobres fossem ajudados, eles se multiplicariam descontroladamente e isso aumentaria a pobreza de todos. Então a solução deles é assim: vamos deixar que os pobres morram. Os pobres morrendo, todo mundo vai ter uma vida melhor, todo mundo vai conseguir ter mais bastança. Então é um princípio racista, fascista, absolutamente sem sentido, e que por alguma razão
se colou, né, com essa vamos combinar que a frase foi muito mal escolhida mesmo, e o jeito de falar foi muito mal escolhido mesmo. Nos meus piores momentos, quando eu estou meio de saco cheio da permacultura, eu acho que eles queriam dizer isso mesmo, lá no começo. Acho que eles tinham um pouco essa ideia que tem gente demais. Os caras moravam na Austrália, né? Aquela coisa sem muita gente e tal. E aí eles olhavam para Nova York, olhavam para a Índia e falavam assim: caraca, isso não vai nunca ser sustentável, nunca vai ser, de alguma maneira, permanente com esse monte de gente, com esse monte de pobre, com esse monte. Então, eu não sei, eu acho que ali passou um ventinho meio desses aí neles, logo em seguida eles foram corrigidos, eles se tocaram que tinham feito merda e mudaram um pouco a coisa, mudaram um pouco a ideia. Mas o que ficou, então, da ideia desse princípio? No Pau d'Água, nós trabalhamos como o princípio da bastança. E isso é muito legal. Isso só é possível cuidar das pessoas e cuidar da terra se em algum. Eugenia nem é o caso, porque ele não tá, ele era um pouco mais cruel, porque não tinha nada a ver com genética, era social mesmo, assim, deixar os pobres morrerem. Esterilização em massa também. Era isso aí. Muita gente retomou esse tema depois, e até hoje retoma. Esterilização esterilização de índios. Aqui na Amazônia faziam uma esterilização forçada de índios sem que as mães soubessem, né? Enfim, essas coisas doidas. Eu falo índio ainda porque eu tenho mais de 45 anos, então ainda não adaptei meu vocabulário, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O que vai ficar, então, no terceiro princípio é essa ideia de bastança. É necessário impor limites. No Pau d'Água, nós tratamos esse terceiro princípio como a ideia de que é preciso pôr limites à produção e ao consumo. Não adianta você querer reduzir consumo, não adianta combater a doença do consumismo sem combater a sua doença irmã, que é a doença do produtivismo, da produção em excesso, da produção desnecessária. Um princípio da permacultura é: não produza desperdício. Tudo aquilo que você produzir além do que o sistema pode absorver é considerado desperdício. Portanto, não produza desperdício é um mandato direto contra a ideia de produtivismo. Nós vemos hoje, eu conheço alguns permacultores que trabalham a permacultura como uma forma de aumento de produtividade. Ora, na minha opinião, nada mais equivocado do que trabalhar a permacultura como uma técnica para você aumentar a produtividade do que quer que seja. Do que quer que seja. O que a permacultura vai focar é aumentar a autonomia. E aumentar a autonomia significa, a partir do momento que eu produzir aquilo que eu preciso para as minhas necessidades e para a dignidade geral, é festa, é ir para a praia, é ficar com os amigos, é tocar violão, é ficar na fogueira. Essa doença da produtividade sem fim é uma herança nossa, do nosso imaginário capitalista, e que, na minha opinião, se você vai ler qualquer coisa da permacultura, dos clássicos da permacultura, não se compactua com isso. Trabalhar a permacultura como forma de aumentar a produção sem fim não tem a ver com os princípios éticos colocados lá. Então, eu só fiz esse parênteses aí para discutir um pouquinho o terceiro princípio, dizer como a gente trabalha no Pau d'Água a ideia do terceiro princípio, isso enfim, cada um vai trabalhar como quiser, mas lá nós trabalhamos dessa forma. Pode passar, Thales. E aí, então, a gente vai apontar alguns problemas que esse modelo de entender a permacultura pode trazer e que estão direto dentro das nossas dúvidas, das nossas questões e da maneira como nós queremos mexer na permacultura. Primeiro problema, ele é um problema que ele permite a individualização. O som ficou ruim. Ficou ruim o som? Para todos ou só para Malu? Aqui está normal. Malu, a tua conexão está ruim. Ok? Som? Tudo bem? Pode continuar? Tudo bem, Gilson. Tenta entrar e sair, Malu. Vai lá, Gilson. Eu não estou dizendo que o modelo leva a isso, eu estou dizendo que o modelo permite isso, a individualização, tratar a ética a partir de uma perspectiva centrada no indivíduo. É como se ele falasse de uma moral individual e não coletiva. É como se ele se colocasse que você deve agir dessa forma, que você deve fazer
desse jeito, porque aquela velha frase falsa, aquele velho teorema falido que é todo mundo fazendo a sua parte, o todo se resolve. Todo mundo fazendo a sua parte, nós vamos para o buraco do mesmo jeito, se cada um ficar pensando apenas na sua parte, apenas no que cabe a si mesmo fazer. Então, da maneira como ele é colocado, essa construção da ética da permacultura, ele permite uma visão muito individualista, muito focada no indivíduo, muito focada numa persecução da ética como virtude pessoal. E não se trata de uma virtude pessoal, não se trata apenas de uma virtude pessoal, não se trata de mudar a sua vida, é muito mais do que isso. Outro problema, ela permite uma visão, não está implícita, mas ela permite uma visão tecnicista, a redução da permacultura à técnica. Quando o David Hogan vai lá falar os seus princípios, esses princípios são muito facilmente redutíveis a técnicas. E essa ligação orgânica, essa ligação umbilical entre os princípios do David Hogan e a ética, o coração ético da permacultura, ele pode se perder, ele pode se quebrar. E aí a permacultura vira um conjunto de técnicas, vira uma caixinha de ferramentas, vira uma caixinha de mágica, em que você vai tirar ali soluções, muitas vezes soluções pré-fabricadas, prêt-à-porter, como diriam os franceses, uma solução prêt-à-porter, que você vai querer encaixar em todos os lugares, independente do contexto, independente da situação em que você está. Porque, afinal de contas, para ser permacultor tem que ter uma espiral de ervas. Afinal de contas, a BET é a única maneira de tratar esgoto. Afinal de contas, se você não tem um telhado verde, você está colaborando para o efeito estufa e outras coisas que absolutamente não fazem sentido se você não tem uma perspectiva ética por trás, se você não tem o conhecimento e essa ligação com a questão ética. E o contrário disso também permite, do outro ponto de vista, uma politização excessiva. E eu também vejo isso acontecendo em vários grupos. Até a Adriana chamou a atenção disso há um tempo atrás também, esquecendo que se trata de design. E aí vira só discussão política, aí vira só discussão sociológica, aí vira só pau no capitalismo, vira só isso. E se esquece que isso só faz sentido como permacultura quando nós estamos falando de design. Eu não tenho razão para falar de politização se não for baseada, se não for incorporada, se ela não for tornada matéria a partir do design. Eu vou usar um termo da ciência da religião que eu adoro, eu usava muito no meu doutorado isso. Se ela não for hipostasiada, olha que lindo isso. A política deve ser hipostasiada no desenho. O que é hipostasiar? É tornar-se corpo, é tornar-se carne. Política que não vira carne, que não vira corpo, é muito legal, mas não é permacultura. É outra coisa, é outra história, é outro momento. Eu vou pedir, Thales, para você voltar agora dois slides. Este daí. E aí, então, como é que eu proponho que nós, instrutores de permacultura, nós que pensamos a permacultura, comecemos a mudar um pouco a nossa forma de falar sobre, de enxergar e de tratar os princípios éticos da permacultura. Primeiro, quando nós falamos em cuidar da terra, sim, nós estamos falando de cobrir o solo, sim, nós estamos falando de preservar o lençol freático, mas nós também estamos falando de aquecimento global, nós também estamos falando de populações tradicionais que precisam dessa terra para sobreviver, nós também estamos falando sobre distribuição de recursos, nós também temos uma dimensão do cuidar da terra que não é cuidar da nossa terra, não é cuidar do nosso sítio, não é cuidar do nosso bairro, mas é cuidar do planeta, com todo o grau de abstração e de possibilidade que isso abre. Infelizmente, nós não podemos escolher um âmbito, falar de uma coisa ou de outra. Nós temos que falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, cuidar da terra é também cuidar, por exemplo, de lei de zoneamento. É também cuidar de acesso do camponês à terra. Isso faz parte do cuidado com a terra, não pode ser separado do cuidado com a terra.
Quando nós falamos de cuidado com as pessoas, aí então essa relação ética mais ampla, mais da coletividade, aparece muito mais claramente. Nós precisamos que todas as pessoas possam estar juntos conosco no momento dessa construção de uma cultura permanente. A cultura só será permanente se todos efetivamente estiverem nela. E aí nós vamos falar não só do proprietário da terra, mas nós vamos falar do camponês sem terra, nós vamos falar das populações que são estigmatizadas, vamos falar dos grupos LGBTQIA+, vamos falar da questão racial, vamos falar da questão de gênero, vamos falar da questão de homem e mulher, porque se nós não tivermos uma permacultura que inclua a mulher, que inclua o homossexual, que inclua a população trans, nós não estamos falando de uma cultura permanente. Então, cuidar das pessoas é cuidar de todas as pessoas, nas suas diferenças e também nas suas semelhanças. Não é simplesmente cuidar dos agricultores, cuidar dos permacultores, cuidar da população rural. É também cuidar das cidades, é também cuidar das favelas, cuidar das periferias. Nós temos que ter também esse olhar que esse cuidar das pessoas não se limita a essas pessoas. E o terceiro princípio, que é o princípio da abastança, esse para mim ele já é imediatamente político. Ele já fala de uma postura política, que nós temos que criar maneiras de combater tanto os gêmeos maléficos, aí, o produtivismo e o consumismo, simultaneamente. Não é possível falar de uma cultura de permanência sem que nós coloquemos limite. E aí dane-se se a população cresce ou não, porque o problema não é o crescimento populacional, o problema é o crescimento do consumo. Quantas pessoas cabem no planeta Terra? Depende. Vivendo como um californiano, nenhuma mais. Vivendo como um queniano, pode botar mais umas 8 bilhões que dá certo. Porque o problema não são as pessoas, o problema é o padrão de consumo. O problema é o impacto que a vida das pessoas produz sobre o planeta. Então, enquanto tivermos californianos, nós estamos lidando com uma pressão populacional. O problema é que há californianos. Essa é a questão. Então, impor limites de produção e limites de consumo é fundamental para o que nós fazemos. Então, aí já tem uma mudança de postura e uma mudança de como ensinar isso lá atrás, quando nós falamos dos princípios éticos da permacultura, relacionando eles com uma ética que não seja individualista, que não seja tecnicista. O tempo todo a gente vai ter que estar voltando a essa questão da ética. Pode passar. Pode passar? E aí, é uma coisa que quando eu faço permacultura, entrevista, alguma coisa do tipo, eu gosto de trabalhar ela dessa forma, e eu vejo como uma maneira de mudar um pouco a nossa postura em relação a essa permacultura. Eu trato a permacultura como uma filosofia prática. O que significa que ela é uma filosofia prática? Ela é um conjunto de ética, moral e técnica que são articulados em um sistema. Eles agem em conjunto, eles não podem ser separados. Eles formam uma unidade. São três dimensões que formam uma unidade. São as três faces da mesma moeda. Ética, que são os valores, a moral, que são os comportamentos, e técnica, que são as ferramentas usadas para as duas coisas. A técnica aqui, eu vou falar estou tratando como técnica as metodologias de design. Design por zona, design por setores, análise de elemento, tudo isso, para mim, eu estou nessa dimensão técnica. E essas três faces da mesma moeda, elas só se realizam mediante a ação concreta. Por isso, uma filosofia prática, ela não fica no cabeção. Ela não é especulativa, ela não é acadêmica, ela não é teórica. É uma filosofia que só se realiza na ação concreta. E quando essa ação concreta, ela é guiada por um planejamento holístico prévio, que é o nosso design. Sair fazendo as coisas pode ser muito legal, pode ser muito bacana, pode até funcionar, mas não é permacultura. Se você não teve o momento do planejamento, o momento do design, então chegar em algum lugar, eu vi esses dias, oficina de permacultura, não sei o que lá, vamos fazer uma espiral de ervas. Por que não chama oficina de espiral de ervas? Ok, mas assim, se você não simplesmente fazer uma espiral de ervas, não é uma oficina de permacultura, é uma oficina de espiral de ervas. Permacultura é desenho, permacultura é planejamento, permacultura é o design holístico. Se eu não tenho a dimensão do design holístico, se é só a ação concreta, eu não tenho permacultura.
eu não tenho permacultura, eu preciso do design para ter a permacultura. Então, eu vou trabalhar a permacultura dessa forma, uma filosofia prática, articulando ética, moral e técnica num sistema concreto para poder fazer baseado, seguindo, obedecendo a um design racionalmente feito olha lá, eu vi essa espiral, ainda falava de aprender permacultura na prática fazendo espiral de Eva. Pois é, cara. Pois é. Bom, enfim. Bom, cada um faz o que quer da vida, não tem nada a ver com isso, mas me soa estranho. Bora lá. Na prática, então, como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia e nas nossas aulas? E é uma coisa que eu, Henrique Gabriel, lá no Pau d'Água, a gente sempre tenta fazer isso, sempre tenta, de algum jeito, falar sobre isso. Toda decisão de design, quando você está projetando, quando você está ensinando a projetar, quando você está trabalhando o design, ela tem que ser justificável, não apenas em termos de eficiência. Quer dizer, não é porque funciona, mas é para que funciona. Ela tem que ser validada em termos da sua relação ética. Então, ok, você quer fazer captação de água de chuva? Por quê? Você quer construir uma casa de pau a pique? Por quê? Você quer fazer swale na propriedade para poder captar água? Por quê? O aprendiz de permacultura, ele tem que ser capaz de vincular cada um dos elementos que ele coloca no seu design a uma dimensão ética prévia e entender essa dimensão ética prévia. E cabe a nós, instrutores, cobrarmos dele essa reflexão. Cobrarmos que ele não decida as coisas simplesmente em termos de eficiência técnica, mas que ele seja capaz de justificá-las em termos de validade ética. Pode passar. E aí eu tenho proposto esses 4 eixos, são eixos políticos transversais que deveriam estar constantes no nosso pensamento de fundo quando nós falamos de permacultura, ou que poderiam estar nesse pensamento de fundo da maneira como nós pensamos e ensinamos permacultura. Primeiro é o coletivismo. Não existem soluções individuais para problemas coletivos. Quando eu falo de algum problema na permacultura, eu tenho que deixar bem claro para esse meu aprendiz que no meu sítio eu tenho que fazer o que é melhor, mas que isso não resolve o problema. Porque se o problema é coletivo, ele tem que ser resolvido na esfera coletiva. Ele tem que ser resolvido em grupo. Ele tem que ser resolvido na sociedade e não na ação individual. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a coisa da maneira correta. Eu tenho que fazer a coisa da maneira eticamente justificável. Mas eu não posso ter a ilusão de que isso basta. Minha parte está feita, captei algo de chuva, agora se eu tenho alguém morrendo de sede, o problema não é meu, porque eu captei a água de chuva. Então, essa ideia de que aquilo que nós implantamos individualmente numa propriedade não resolve o problema. Isso tem que ser levado para uma dimensão depois maior que a dimensão coletiva. Segundo, é o contexto. A qualidade de uma escolha depende exclusivamente da boa análise do contexto. No Pau d'Água, nós sempre falamos assim, permacultor é leitor de contexto. Nós temos que saber entender a situação da nossa decisão. E a situação ela não tem apenas uma dimensão técnica, ela também tem uma dimensão econômica, ela também tem uma dimensão social, ela também tem uma dimensão cultural. É o próximo slide isso aí. Então, nós temos que entender que o contexto vai além da técnica, que o contexto vai além da dimensão objetiva da performance, mas ele se abre para outras condicionantes externas que estão além da propriedade, além da nossa cerca e que determinam também o nosso design. Terceiro, o viés. Não existe técnica sem política. A técnica nunca é neutra. Toda escolha de qualquer coisa, e principalmente as escolhas técnicas, implicam um viés político. Cada decisão técnica favorece um conjunto de pessoas, favorece um conjunto de ideias, favorece um certo conjunto de ações e desfavorece outro. Quando eu recomendo um trator para uma propriedade, eu estou favorecendo o diesel, eu estou favorecendo a grande indústria de maquinário, eu estou favorecendo um empréstimo bancário, eu estou favorecendo uma série de questões. E quando eu peço para ele fazer na enxada, eu estou favorecendo outras questões. Então, percebam, a gente tem que tirar da cabeça essa coisa que a técnica é apenas uma forma de solucionar problemas. A técnica também é uma forma de criar problemas. A técnica também é uma forma de distribuir poder. A técnica constitui hierarquias na sociedade. Então, sempre estar atento à dimensão
política da técnica, ao viés que cada técnica implica. E, por último, trabalhar com o biocentrismo, com a ideia de que a permacultura trabalha para a vida. Toda forma de vida deve ser considerada, não apenas a vida humana. Aí eu até sou meio místico nessa história, até a vida não vida. Como os índios falam, né? A montanha é uma pessoa, o vento é uma pessoa, a água é uma pessoa. O bom design, ele leva em consideração essas outras pessoas, que não são apenas a pessoa humana, nem a pessoa bicho, nem a pessoa planta, mas a pessoa montanha, a pessoa água, a pessoa rio. Todas essas pessoas devem fazer parte do centro das nossas preocupações quando nós desenhamos em permacultura. Pode passar. Então, aqui no Pau d'Água, nós propomos, e ainda não executamos da maneira correta, ainda acho que estamos distante de fazer isso, mas nós estamos tentando caminhar para isso aí, que é a ideia de fazer uma leitura da paisagem ampliada. A leitura da paisagem que nós fazemos hoje, basicamente ela é física. Então, nós vamos ver lá o relevo, o sol, os caminhos d'água, a distribuição do solo, nós vamos ver a questão da linha-chave, nós vamos ver os acessos dentro da propriedade, vamos ter uma série de parâmetros físicos que a gente olha. Eu proponho que nós também façamos essa leitura de uma paisagem levando em conta o aspecto político, levando em conta o aspecto econômico, levando em conta o aspecto cultural. Quais são as normas que regem aquela propriedade? Que contexto jurídico está aquela propriedade? Que contexto de favorecimento de políticas estatais está aquela propriedade ou não está? Que grana vai girar ali dentro? Da onde vem o dinheiro dessa propriedade? O quanto essa propriedade produz em termos econômicos? O que ela produz de riqueza? O que ela pode produzir de riqueza? O que ela precisa consumir de riqueza? Como é que vai ser a sustentabilidade econômica das pessoas que estão ali dentro? E a cultura, assim, o que essas pessoas costumam fazer? Quais são os hábitos dessas pessoas? Quanto que elas param para festejar? O que elas gostam de comer? Como é que elas gostam de viver a vida? O que elas fazem fora do seu aspecto econômico? Então, essa leitura ampliada da paisagem nos fornece um contexto mais apropriado para que nós possamos tomar as decisões mais acertadas dentro do design. Pode passar. Na prática, usei aqui o exemplo da captação de água de chuva, né? Então, vamos lá. Eu tenho que, na minha aula de captação de água de chuva, idealmente seria que eu falasse, por exemplo, das distribuições dos recursos hídricos por setor econômico. Ok, você vai captar água de chuva, mas você não é o principal consumidor de água. A indústria consome muito mais. Quantos por cento a indústria come? Para fazer o que essa indústria consome esses recursos? Quantos por cento a agricultura? Que agricultura consome esses recursos? Então, entender o panorama do consumo de água, quando eu estou falando de captação de água de chuva. Também discutir a questão de classe social. Por que um californiano consome 60 vezes mais água do que um nigeriano? De que forma a questão econômica, a questão do poder de classe vai interferir nas políticas de água, nas políticas de captação, de preservação e de manutenção da água. Falar sobre legislação, porque não adianta simplesmente captar água de chuva se você tem, aqui, por exemplo, eu falei aqui, apoio de filmes e outros materiais. Eu contaria, por exemplo, a história da Guerra da Água lá na Bolívia, né? Na Bolívia, teve a Guerra da Água, da privatização dos aquíferos, a privatização dos lençóis, a privatização da chuva. Então, toda essa questão da legislação que rege recurso hídrico, de quem é a responsabilidade cuidar da água estatal? Como que se dá o cuidado da água? Por que não tem saneamento básico? Por que não se faz saneamento básico? Essa discussão está aí colocada. E usar, do ponto de vista mais positivo, esses exemplos de gestão comunitária. Como que outras pessoas estão lidando com a água? Como que outros grupos conseguem lidar com a água? Eu estava lendo um livro interessante agora sobre o Japão feudal, o Japão do século XVII, e eles tinham lá uma política estatal de água dentro das comunidades agrárias, rurais. E assim, quem é que podia ter acesso à água, em que momento podia ter acesso à água, em que momento era possível você puxar um canal para você irrigar o seu arroz, em que situações isso era regulado, de uma maneira a produzir autossustentabilidade de uma pequena comunidade. Então, essa maneira de como é que nós podemos gerir a água, que exemplos nós temos, faria parte, então, da aula sobre captação de água de chuva. Pode passar. Veja bem, não é só a técnica, né? Não é só a calha,
não é só o telhado, não é só o aspecto geográfico, não é o aspecto físico, não é a nuvem e a limpeza da água, são outras coisas que estão interferindo nisso, né? Aí, até aqui, o que eu tentei propor são coisas de uma mudança de postura, tanto dos instrutores, quanto de leitura possível da permacultura dentro da formação de permacultores. Isso aí é dado junto com tudo. Isso aí não está separado. Isso aí é transversal. Está passando por todo o ensino de permacultura. Ele tem essa visão. Ele tá embebido desses valores, dessa visão de mundo. Mas eu também acho que há momentos em que nós deveríamos ter discussões de temas específicos. Na minha cabeça, o que eu imaginei é que a gente poderia usar o online para isso. Discussões pré-aula, no caso, se houver tempo para isso durante os cursos, discussões na aula, discussões, palestras e bate-papos e rodas de conversa na aula, e fazer o que nós estamos fazendo aqui, que são as discussões pós-aula. Quer dizer, imaginar uma formação do permacultor que não se encerre com um curso, mas que dure a vida inteira. E na vida inteira, a gente vai ter esferas para discutir temas. Temas como discutir o modo de produção, capitalismo, como a Malu falou agora há pouco, discutir essa questão do produtivismo, discutir colonialismo, discutir o conceito de alienação, conceitos, ideias, livros, enfim, temas que possam ser úteis para dar essa visão mais holística, essa visão mais politicamente integral ao permacultor, no pré-aula, na aula e no pós-aula. Então, são alguns temas que eu estou ensinando aí. E como usar isso? Então, vamos lá, passo para o próximo. Então, vamos supor, eu gosto muito, acho muito mais legal supor do que supor. Vamos supor que nós estamos fazendo lá um curso de permacultura lá no Sítio Pau d'Água e a gente resolveu que nós vamos falar um pouco sobre produtivismo. Vai ser o tema que nós vamos tratar e tal. Aí nós chamamos lá um especialista, alguém que sabe falar bem sobre o assunto e tal, e ele gravou um videozinho para nós e nós vamos passar para os alunos esse videozinho antes da aula. Na aula, no dia do curso, ele vai chegar lá e falar, nós vamos chegar para ele e falar assim, olha, vocês viram aquela discussão sobre produtivismo. E nós acabamos de falar para vocês, então, agora, dos conceitos da ética da permacultura. Como é que você junta as duas coisas? Então, convidar os alunos a ler a ideia de produtivismo a partir das lentes da permacultura. Então, eles vão falar, de cara está ligado na questão do limites e igualdade, limites e equidade, terceiro princípio, legal. Mas que outros princípios estão envolvidos? Pô, capte e armazene energia, obtenha rendimento, não produza desperdício por causa disso, daquilo. Então, eles vão começar a ler a ideia do produtivismo nesse exercício a partir das lentes fornecidas pela permacultura. Próximo. Esse é o último, já, gente, já me estendi demais, desculpe. Também propor alguns temas, esse daí seria para práticas, para aquelas coisas que eu não sei fazer, mas que tem gente que faz divinamente bem, que é fazer coisas. Então, aqui, cooperativismo, governança coletiva, associativismo, economia circular. Nós fizemos um exercício no sítio, por exemplo, de tomada de decisão coletiva, tomada de decisão por consenso. Foi um exercício que nós fizemos lá. Então, é isso, nós falávamos sobre tomada de decisão, os vários tipos que tem, as implicações, os problemas da democracia, os problemas da maioria mais um, outras formas tal. E aí, nós, no final da noite, dávamos um bombom para a turma e dizíamos assim, esse bombom tem que ir para uma única pessoa, ele não pode ser dividido e vocês têm que criar uma regra para decidir para quem vai o bombom. Não é simplesmente falar assim, temos um consenso, queremos que ele ganhe. Vocês vão juntos criar, em consenso, uma regra que vai definir para quem vai o bombom. Deu briga, deu discussão, mas é esse tipo de coisa que eu falo, práticas, coisas que possam ser feitas também para testar tecnologias sociais e testar esses conceitos. É isso aí. Próximo. É isso aí. Por hoje é só, pessoal, como diria o Patolino. Desculpe se falei demais. Muito bom, Dirção, muito bom, muito bom. Galera, não vamos esquecer o momento agora dos registros aqui, do registro, né? Uma foto ou duas para a gente postar nas redes. Então, por favor, quem quiser e puder, abram suas câmeras para a gente bater um retrato. Deixa eu configurar um negócio aqui.
lá, 1, 2. Todo mundo aí? Belezinha? Vai. Mais uma. Muito bom, muito bom. A Adriana já puxou a fila aqui. Fala aí, Adriana. Muito bom, Dirson. Muito legal. Eu tô ouvindo minha voz de retorno. Se o pessoal puder fechar o microfone, fica melhor. Peraí. Eu estou querendo fazer uma amarração, Dirson, do seu assunto com o assunto da escala de permanência, né? E isso que você chamou de leitura da paisagem ampliada, a gente coloca nas camadas da escala de permanência, no clima, é a primeira coisa, né? E a gente chama de clima da mente. E então toda essa questão da cultura, de como que a sociedade se organiza, quais são do mesmo jeito que a gente faz a leitura da paisagem, onde estão os locais no território que precisam ser recuperados, a gente também vê as questões sociais, né? Então o que precisa ser consertado para a gente chegar nesse bem viver que a permacultura traz, né? Então isso é uma primeira análise que a gente faz. Outra coisa, uma dica que você falou da gente falar da questão da água na Bolívia, trazer como exemplo, tem uma animaçãozinha que chama Abuela Grilo, não sei se você já viu. Abuela Grilo é um recurso didático assim muito bonitinho para trazer no PDC. E a ideia que você trouxe de ter uma continuidade no estudo da permacultura é um sonho que eu tenho, e eu deixo registrado aqui para a gente realmente fazer isso, né? Que não seja o estudo contínuo dos alunos do Dirson, dos alunos da Adriana, mas que a gente tenha uma rede de formação em permacultura que a gente possa colaborar, né? E que seja uma coisa bem abrangente mesmo, uma plataforma que seja realmente inclusiva e que a gente consiga levar essas discussões e popularizar esse estudo o máximo possível, que a gente tem tecnologia, tem pessoas, tem condições de fazer isso. Nós passamos o Elagrilo, viu? É muito fofinho, passamos, é muito legal. É muito de sensibilização mesmo, é muito bacana. Ô, Dirce, você vai querer ir comentando em seguida? Você prefere juntar algumas falas? Pode falando, depois eu vejo que eu junto no final. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Então vai lá, Thaís. Primeiro eu quero falar como aluna, né? Que eu fui do Dirso, do Henrique e do Gabriel, né? Que assim, é muito diferente fazer o PDC fazer com vocês que tem essa visão política de outros cursos que eu acabei fazendo, né? Então, acho que realmente faz muita diferença, assim, ter essa visão, né, esse olhar político. E aí eu me percebo, assim, que quando eu estou nos espaços que não tem a política, eu consigo perceber aonde que está faltando, sabe? Assim, na própria fala, quando a pessoa... Geralmente, quando fica muito focado no ambiental, né, a consciência ambiental, não coloca as pessoas, aí você já vê que tira, assim, é muito curioso, assim, né? Eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho, porque dá para perceber, assim, né? Quando tem essa abstração, né, de, tipo, tirar da política da permacultura, é muito curioso. E isso, assim, não é pouco, é muito. São muitos cursos, muitas pessoas formadas sem essa visão crítica, né, da política, né? Então, eu acho que é fundamental esse tema, porque senão fica exatamente nisso, no individual. E aí o que eu tenho escutado é muito isso, estou fazendo a minha parte, né? Cada um faz a sua parte, cada um tem a sua contribuição, cada um faz aquilo que consegue, e dá aquela aliviada, né, geral, né?
Parece, tô fazendo o que eu posso, o que eu consigo, e tá tudo bem, todo mundo já falou que é isso mesmo, que aí tem frases, né? O pior é que tem frases, né? Faça a sua parte individual, que é isso, é o que você, né? Então, isso é muito, muito recorrente, né? Então, acho que os exemplos que você trouxe são muito bons. Acho que você tem que só colocar o mudo, Dir. Acho que os exemplos que você trouxe são muito bons, porque eu acho que, né, de trazer esses assuntos, né, quais são, pontuar os assuntos que tem que colocar, né, e eu também acho que eu não vejo problema quando a gente começou os últimos encontros a falar de trazer essa formação, uma parte online, né, e aí essa parte prática ser distribuída, sei lá, pelo Brasil, já pensando assim, tem vários espaços que podem ter a parte prática, né, e essa parte mais teórica tá na parte online, porque eu acho que assim, acho que o Henrique uma vez falou para mim, a gente tem que fazer, porque os caras estão fazendo e estão fazendo de qualquer jeito, sem política, sem cuidado. Então vamos fazer, né? A gente que está com isso, e aí isso me encoraja muita coisa, até me encoraja hoje, que hoje eu tenho estou fazendo uma formação em esquizoanálise, que é a psicanálise com política. E eu já estou atuando, eu não estou nem aí, porque tem um monte de gente fazendo sem política, a psicanálise, e eles falaram assim, você está pronta, vai, atua. Eu já não estou formada ainda, mas estou atuando. Então, é um pouco essa pegada, sabe? Vamos fazer porque a galera está fazendo e está fazendo de qualquer jeito e sem política. É isso. Só para lembrar, tem uma galera ainda que eu acho risível, que é o pessoal que se diz meio anarquista. Então eles dizem assim, cada um faz sua parte, deixa o Estado de lado, nós não precisamos, vamos cuidar, produzir nosso alimento, plantar nossa comida, fazer nossa casa e foda-se o resto. Tal. E eles acham que isso é político. Esse tipo de anarquismo é político. Fora os ANCAPs aí, né? Pô, Dirson, na verdade eu só queria agradecer aí tamanha grandeza da sua fala e dizer que às vezes a gente se pega pensando que, pô, estamos numa bolha e fica sempre um martelinho aqui dessa crítica de estarmos numa bolha, mas por outro lado, nossa, como é gostoso estarmos numa bolha, não é mesmo? Que delícia ouvir coisas que a gente se identifica e acha que é esse o caminho mesmo, né? E esses dias tava refletindo um pouco, assim, me voltou a questão do PDC, que a Taína, minha companheira, estava pensando em fazer e tal, foi ponderando coisas sobre fazer o PDC, principalmente fazer aí no Pau d'Água, outro espaço que tem esse cunho político muito explícito e engajado e que diluído no curso, né? Mas, poxa vida, assim, é um negócio que, de fato, a gente, agora que estamos resgatando, esse ciclo de conversa está sendo bom nesse sentido, que a gente vai resgatando esses temas e reouvindo algumas coisas, reafirmando coisas que a gente aprendeu no PDC e até tinha esquecido, como a Adriana trouxe também, da escala de permanência, comentei a mesma coisa, né? Então, assim, que bacana, que bacana, e que bacana que a gente está pensando de fato na prática, né, Thaís? Eu tenho muito isso assim também, porque é uma outra coisa que me pega, assim, eu falo, puxa, um monte de coisa que eu vejo, que eu digo para mim, nossa, eu tenho vontade de fazer, é um negócio que é legal, que eu acho que faz sentido fazer, e eu quero pegar para fazer, e eu acabo pegando um monte de coisa para fazer nessa situação, mas, de fato, se a gente não pegar para fazer, tem uma galera que está pegando para fazer e está assim, degringolando, assim, né? Levando o negócio para níveis extremamente absurdos. Então, é sempre o contraponto. Se a gente não está aqui, e acho que por isso também do motivo da gente estarmos aqui hoje discutindo sobre isso e tentando fazer o grupo crescer e mais pessoas participarem, verem os vídeos agora no YouTube e tal, é falar, pô, tem isso aqui também, tá, galera? Se você está refletindo, se você viu uma coisa, tem esse outro lado aqui.
E tem essas pessoas aqui, né? Não é só essa matéria, tem pessoas que estão se reunindo para conversar e discutir, dialogar e apresentar propostas diferentes de que algumas pessoas deturparam a permacultura estão fazendo por aí. Então, assim, acho que é mais isso. É muito bom, acho que tem pano aí também para outros encontros e para aprofundar algumas coisas, principalmente essa coisa da prática, né? Que se comentou no final, assim, de como aplicar a questão dos contextos, né, da leitura de paisagem, essas esferas físico, cultural, político e econômico. Então, eu acho que é isso. Galera, levantem a mão aí, interajam, Posso falar uma coisinha? diga lá. Rapidinho, Erasmo, só para concluir isso também. O modelo que eu acho que seria hoje funcional para esse tipo de coisa, a Thaís, por exemplo, trabalhou lá com eventos, né? Eu fico imaginando assim, a gente tem um grupo permanente de pesquisa, que qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, a gente está discutindo os temas e estamos aí... Ok. Aí, uma parte de nós grava algumas aulas, tem alguma coisa, algum conteúdo gravado, tem alguma coisa que é mais substancial gravada. E nós que temos um pouco mais de experiência, gravamos os sílabos, as aulas mesmo, como foi feito mais ou menos lá no SESC, as coisas mais vamos dizer assim, mais de fundo. E aí, a Thaís, que trabalhava com o evento, vai vender o pacote para nós. E ela vai dizer assim, olha, a parte online, você se inscreveu, você vai ter acesso. Só que uma vez por mês, um dos permacultores do grupo vai oferecer uma vivência na sua propriedade. Em Minas Gerais, em Monteiro Lobato, em Piracaia, em Ibitinga, e não sei o que lá, não sei o que lá. Essa vivência é cobrada à parte. Então você tem lá o conteúdo básico, e aí você pode montar o pacotinho que você quer. Esse mês eu estou disponível, vou para Ibitinga. E aí vai ter lá atividade em Ibitinga. O mês que vem eu estou disponível, vou lá para Santa Catarina. Vai lá para Santa Catarina. Eu sou do Paraná. Eu prefiro ir para Santa Catarina do que vir para São Paulo. E aí, então, a gente se comprometer a uma vez por mês, cada um de nós dar uma atividade. E aí, e as pessoas vão se encaixando nessas atividades. É uma forma de fazer uma formação contínua, uma formação que não fique estanque, que não fique num único momento, mas que vai sempre se alimentando. Enfim, desculpa, Erasmo. Está desligado o microfone, Erasmo. Que apareceu uma tela de autorização aqui no microfone. Boa noite a todos. Disso, para variar, você dá o show, sou seu fã, você sabe disso, então não preciso falar mais. Eu vi um vídeo seu que parece que você está indo para o Vale do Jequitinhonha, é isso mesmo? Então tome algumas por mim, por favor. Nesse momento eu estou aqui em Januária. Muito bom. Vai olhando as garças aí, vai tomando por mim também. Eu vou olhando aqui, vou bebendo por você, festejando a sua passagem aí. Eu ia falar não sei se vocês se lembram, que nas primeiras reuniões que nós fizemos, que eu participei do grupo, o grupo já estava acontecendo, eu estava um pouco angustiado, pensando numa forma de levar pílulas, gotas da permacultura, principalmente para o grupo do nosso projeto e depois para as pessoas que estão em torno aqui, vizinhos e etc., para poder, de alguma forma, absorver alguma coisa. E eu queria te agradecer, que eu acho que essa tua apresentação vai ajudar um pouco isso. E, pelo menos para o grupo interno do projeto, vai ser bem legal essa sua palestra de hoje e as coisas que você trouxe, porque eu acho que toca mais no nosso cotidiano. Quando a gente pega, por exemplo, a fala da Adriana da vez passada, que foi muito legal, sobre escala de permanência, é uma visão um pouco mais técnica da permacultura, da forma de você apresentar, e é um pouco mais difícil de levar isso internamente para o grupo. A gente estava querendo ver se ia rolar a turma de julho aí no Pau d'Água, mas acabou que não deu certo. Minha mulher ia fazer, Graça ia fazer, mas não rolou, então vai ficar para janeiro, mas
com certeza, em janeiro, a gente vai ter mais alguém fazendo isso. Então, eu queria dizer só, chamar a atenção desse detalhe. Eu acho importante a gente ter coisas que a gente possa levar para as pessoas que ainda não estão familiarizados com a permacultura, o que significa isso, para ir estimulando coisas que possam chamar a atenção para a permacultura e para aquilo que significa, tanto sob o aspecto filosófico, prático, como você colocou, e também sob o aspecto político, mas principalmente sob o aspecto ético. Todas essas coisas estão interligadas, eu sei que estão, mas a palavra ética na permacultura me chama muita atenção. Ela desperta na gente nos obriga a ter uma atenção diferente quando você fala que a permacultura ela é essencialmente ética. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, mas quando a gente começa a estudar permacultura, a gente começa a ter uma dimensão do que efetivamente a ética é. Então, queria te agradecer, não vou te fazer nenhuma pergunta, queria te agradecer muito. Vou passar essa apresentação e esse vídeo para algumas pessoas que eu gosto muito, particularmente o pessoal do projeto, porque eu acho que vai ser extremamente útil. Valeu, velho. Mais uma vez, você pegou em cima. Tome umas por mim, hein? Não se esqueça. Encerramos? Alguém mais, gente? Quer perguntar alguma coisa? Falar aí. Digam agora, hein? Bora lá, já deu. Já deu, o Dilson tá com o pé na feira já. Beleza, então, gente. É isso. Versão valeu demais aí, todo mundo compareceu também. E vamos que vamos até o próximo encontro. Precisamos ver o próximo, não tem voluntário para o próximo ainda, né? Eu acho que estamos sem, né? Vamos agitar lá os temas e tal, ver quem pode puxar. Na verdade, a gente tem um indício de tema que é a convergência de permacultura, né, Adriana? A gente tinha falado lá de começar a elaborar isso e tal, fazer encontros sobre, podemos pensar nisso. Vamos discutir no grupo, então. Beleza, então, gente. Valeu, tudo de bom para vocês. Até. Valeu, Até mais, pessoal. obrigado. Parabéns, Dilson. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.